Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e esse é o canal Conexão Nutricionistas. O intuito desse canal é conectar nutricionistas de diferentes segmentos e áreas através de profissionais gabaritados, conceituados na área da nutrição. E desde já eu convido a todos a se inscreverem no canal Conexão Nutricionistas no YouTube, para maratonar as maravilhosas entrevistas já existentes no canal e poder visualizar as próximas entrevistas e notificações. E na entrevista de hoje, um tema bem importante, né? Rotulagem de alimentos. E para isso convidamos a nutricionista doutora Malren Florian, que muito gentilmente aceitou o nosso convite. Olá, doutora Malren, tudo bem? Tudo bem, Paulo. E você? Como você está? Tudo ótimo, muito feliz por ter aceito o convite, viu? Eu que agradeço. Vamos falar um pouquinho sobre a doutora Malren Florian. Ela é nutricionista, tem mestrado em biotecnologia, fez especialização em vigilância sanitária em alimentos e também na gestão de qualidade. É docente há mais de 15 anos na área de nutrição, tem grande capacitação em rotulagem de alimentos e atua em assessoria e consultoria na área de qualidades de alimentos. E também, atualmente, descobriu uma grande paixão pela panificação, né? Também, hein? Bastante coisa, hein, doutora Malren? Parabéns. A gente precisa estar, né, sempre ativa, né, sempre buscando coisas novas, porque são nessas coisas que as oportunidades vão surgindo. Então, eu não paro. Se tem uma coisa que eu não gosto, a gente fica parada. Estou sempre fazendo alguma coisa. Esse é essencial. Pegando agora o nosso tema de rotulagem de alimentos, qual a importância de um rótulo num produto alimentício? O rótulo, Paulo, ele tem a principal função do rótulo é a comunicação da empresa com o consumidor. Então é como se a empresa estivesse ali ao lado do consumidor, na frente do consumidor, explicando para ele o que é aquele produto, o que ele vai trazer de benefícios nutricionais ou, né, qualquer outro benefício que ele possa trazer. É a comunicação, principalmente essa forma de dizer o que ali tem, o que ele vai encontrar quando abrir aquela embalagem, de uma maneira verdadeira, né? Então, o rótulo ele tem que realmente transmitir o que ali dentro existe. Ele não pode dizer que tem uma coisa e não tem, ou omitir algo, né, que é importante para o consumidor. Então, a gente fala que a principal vantagem é essa comunicação. O cliente vai saber, o consumidor vai saber qual é o melhor, então ele pode ter a decisão, né, da escolha no momento de comparar essas informações, de saber se é um alimento, um produto regional. Então, muita gente dá preferência, né, a alimentos ali da sua região para incentivar o crescimento da economia. Então, com as informações que estão no rótulo, que a gente vai falar daqui a pouco quais são, né? Porque essas informações têm que estar ali, que o consumidor vai fazer as suas escolhas, vai comparar e vai fazer a escolha daquilo que ele julga ser melhor, né? Pelos benefícios nutricionais, pela fabricação, pela validade, né? Às vezes a gente compra também em função do tempo de validade do produto. Mas a gente fala que a principal informação, a principal função de um rótulo é se comunicar. É dizer para o consumidor o que ele ali vai estar adquirindo. E aí a legislação é bem clara, é bem precisa quando ela fala que o rótulo ele não pode deixar dúvidas, né? Ele não pode deixar o consumidor em dúvida, ele não pode trazer uma informação onde o consumidor se sinta enganado, porque ele pode processar a empresa e muitas vezes, na sua grande maioria, o cliente tem razão, né? Então, as empresas têm que tomar muito cuidado até da forma como elas vão escrever, da forma como elas vão se expressar nesse rótulo. Então, é como se fosse o gerente, lá, o dono da empresa, falando para cada consumidor: ó, você está comprando tal produto, esse produto tem isso, tem aquilo. Então, é a comunicação.
Exato. Então, o rótulo é muito importante, né? E o que a rotulagem em si, ela traz de benefícios para o consumidor? Quando a gente fala em rotulagem, a gente tem que pensar no conjunto como um todo, né? As pessoas têm a ideia de rotulagem, pensar apenas na tabela nutricional, né? A gente fala, você lê rótulo? Não, não leio a tabela. Não, o rótulo, ele é o conjunto de informações. A tabela nutricional é só uma das informações que nós temos ali. Então, um dos grandes benefícios, e a gente vem, né, da evolução das legislações, do histórico das legislações permitindo isso, é conhecer o teor nutritivo daquele alimento. Antes, né, das legislações, há muitas décadas atrás, nós não sabíamos o que a gente estava comendo. Era um produto que não trazia essa informação, não era obrigatório trazer essa informação. Então, o grande benefício é que eu sei, se eu posso consumir aquele alimento ou aquele nutriente, eu tenho essa informação através da tabela de informação nutricional. Eu conheço o produto em si, através do nome daquele produto, da denominação de venda, eu sei o que eu estou comprando. É uma bolacha de chocolate recheada com limão, né? Então, traz os benefícios deixar o consumidor muito ciente e consciente daquilo que ele está comprando. Então, que a grande discussão, né, no mundo, quando a gente fala em relação aos alimentos, né, não saudáveis, que a gente fala, será que o consumidor tem noção do que é isso? Né? Ele sabe o que é uma gordura trans, ele sabe o que é, né, o valor energético de um produto. Então, a gente está evoluindo, tanto nas legislações quanto no conhecimento dos consumidores, para que eles exijam das empresas cada vez mais. E o grande benefício da rotulagem é deixar o consumidor informado e consciente. Eu acho que ele começa a ficar mais exigente, né, em termos do que comprar, do que eu quero para mim, do que eu quero para minha família. A gente hoje tem, né, a legislação que obriga a declaração, a identificação do uso de ingredientes transgênicos. Então, nós sabemos que muitas pessoas não consomem, né, nada que tenha tem ali uma alteração genética. Nós não tínhamos isso. Então, é direito do consumidor saber o que ele está comendo. Se é um produto geneticamente modificado, se é um produto ou um ingrediente que sofreu irradiação no momento da sua produção. Então, são benefícios para o consumidor em termos de saúde. Eu acho que se a gente preza e fala tanto em saúde do consumidor, ele tem que saber o que tem ali dentro. Ele tem que saber quais são os ingredientes, se eu posso consumir aquele, né, ingrediente, se eu não tenho uma alergia referente àquele ingrediente. Então, o grande benefício é a saúde do consumidor. Ele ter todas as informações que vão permitir que ele escolha baseado, né, na sua saúde, ou até mesmo, eu sei que eu tenho uma doença, mas eu vou comer, é por sua conta e risco também, né? Tá lá no rótulo dizendo que não é para aquele público, aquela determinada patologia, por exemplo. E os consumidores de uns anos para cá ficaram mais rígidos, né? Com o que leva para casa, né? Teve essa grande mudança na sociedade, né? Bastante, e não só o que eles levam, mas eles querem agora, eles querem entender, né, o que é aquilo. Então, a gente tem a procura pelo saque da empresa, questionando, né, eu tô vendo isso daqui aqui, mas o que é isso? Um consumidor com informação, e a gente precisa disso, né? As pessoas só buscam conhecer algo se elas sabem o que é. Então, eles querem saber, né, o que eu tô levando para casa. Eu preciso comer isso, eu não preciso, o que é melhor? A gente tem ainda desigualdade social muito grande, então não dá para a gente né, generalizar, mas as pessoas estão cada vez mais querendo consumir alimentos com menos conservantes, né, menos química. A gente sabe que isso traz desvantagens, né, na saúde futura ou presente. Então, eles estão, e acho que isso para nós na nutrição, né, uma grande conquista você ter consumidores que são vigilantes da sua saúde. É isso que a gente quer, é isso que a gente precisa. Isso é bem, bem bacana.
E através da rotulagem, o consumidor pode ser o vigilante do seu próprio alimento, né? Ele não precisa de um profissional para norteá-lo, né? Como comprar isso, compra aquilo outro. Ele mesmo já consegue ter uma base do que aquele produto tem, né? Sim, e também assim, você vai num nutricionista, né? O nutricionista te orienta, olha, você tem que buscar alimentos com fibra, né? Que sejam, que tenham quantidade de fibra. Se não é uma informação que está no rótulo, ele não sabe se ele pode ou não consumir. Então, até para nós, né, na orientação desse paciente, seja numa patologia ou para um estilo de vida saudável, esse rótulo nos é favorável, né? Essa rotulagem nutricional nos é favorável. Ou para o médico, né? Ele descobre uma alergia a um determinado nutriente, seja glúten, lactose, seja um aditivo, né? A gente tem inúmeras alergias por corantes. As crianças, por exemplo, né? A gente evita ao máximo alimentos com corantes por causa da alergia. Então, isso é obrigatório hoje estar no rótulo, né? Nós temos essa informação. Então, os pais, eles têm como, né, selecionar o que eu vou dar. Porque a gente tem que entender que, assim, as indústrias, elas estão aí, vão continuar produzindo seus alimentos, sejam eles mais caros, mais saudáveis, que não necessariamente tem relação, né? Porque é caro e saudável. Mas nós vamos continuar tendo empresas que vão, né, fazer alimentos para atender uma classe social mais baixa, né, econômica mais baixa. Mas essa classe econômica, ela também tem um poder de decisão, né? Não é porque ela é uma classe C, classe D, que ela precisa comer, né, coisas não saudáveis. A gente tem também como fazer uma alimentação saudável, barata, né? Você não precisa se sujeitar, né, a esses produtos que a gente encontra no mercado, cheio de aditivos, né? Excesso de sódio, a gente está vendo hoje assim um boom, né? Os rótulos nos mostram isso, o consumo exagerado de sódio pela população, e aí as doenças correlacionadas a tudo isso. Então, Com certeza. para nós da área da saúde, é uma grande vantagem e benefício a rotulagem, porque a gente consegue ensinar, né? Ensinando o seu paciente, você dá liberdade de escolha, né? Você não fica naquele padrão, né, de dieta, olha, só pode frango, né, e frango. Não, você dá opção, né, de coisas que ele pode comer, tá? Com certeza. A doutora comentou sobre obrigatoriedades, né? Quais os itens obrigatórios por lei a constarem na rotulagem? Então, tem algumas informações que todos os alimentos precisam ter, tá? Que é obrigatório, independentemente da sua origem, do tipo de alimento, se ele é importado ou não, tá? Então, todos os alimentos precisam ter, que é, primeiro, a denominação de venda do produto. O que é isso? As pessoas, né, é o nome do produto. Eu vou lá no mercado, tem lá, bolo da vovó, né? Bolo da vovó não é a denominação de venda. Denominação de venda é a forma de explicar o que é aquele produto, né? Então, o bolo da vovó é o quê? É um bolo de fubá recheado com goiabada. Isso é a denominação de venda, tá? Porque o bolo da vovó é o nome fantasia. Eu dou o nome para o meu produto, né? O nome que eu quiser. Mas o consumidor precisa saber o que é aquilo, né? Então, quando eu olho aquele nome que às vezes é em inglês, francês, né? Tem outras línguas, logo abaixo ou próximo a esse nome precisa estar escrito o que é aquele produto. Então, é um pão à base de cereal, tem sempre a denominação de venda, tá? Que não é ou não precisa ser o nome fantasia desse produto, tá? Então, a primeira obrigatoriedade que tem que ter nesse rótulo. A outra informação é o conteúdo líquido, também obrigatório, né? Precisa estar escrito quanto tem. Eu estou comprando o quê? 1 quilo, 5 quilos, 300 gramas, então essa informação também é obrigatória. Quem regulamenta essa parte de conteúdo líquido dos produtos é o Inmetro, então nós seguimos regras do Inmetro também, como declarar, né, tamanho, tem até tamanho, né, da letra, tamanho do número a ser seguido, né, não é de qualquer forma, né, aqueles tamanhicos pequenininhos, tem todo um padrão a ser seguido.
Então, o consumidor também sabe o quanto ele está comprando. Uma informação importante para ele saber se aquilo vai ser suficiente ou não para ele. Tá? Então, o conteúdo líquido é outra informação. Lista de ingredientes. Todos os ingredientes que estão naquele produto precisam ser declarados, desde o ingrediente principal até o uso de ingredientes em menor quantidade. Então, especiarias, aditivos, conservantes, tudo isso precisa estar na lista de ingredientes, tá? É a forma do consumidor saber o que eu estou comprando efetivamente, se tem algum um ingrediente que eu não gosto. A hora que eu olho lá tem canela, né? Eu não gosto, não vou comprar. E às vezes também de saber se tem um ingrediente que ele não pode consumir, tá? Apesar de nem todos serem obrigatórios no alerta, a gente vai falar daqui a pouco dos alertas, mas às vezes tem algum alimento que me faça mal, um ingrediente que me faz mal. Então tem que estar, lista de ingredientes é obrigatória também. Outra obrigatoriedade é a advertência da presença ou não do glúten. Então nós temos, a atual é a lei de 2002, 2003, que obriga, né, a declaração da presença ou ausência do glúten, isso em função da doença celíaca, né, os portadores ou até que tem sensibilidade ao glúten, então é obrigatório. Data de validade, que a gente, né, precisa, o consumidor muitas vezes não se atenta a essa informação, ele às vezes compra, guarda, venceu, joga fora, né, perde o produto ou consome de uma maneira não adequada, e a lei é muito clara dizendo que a data de validade ela tem que garantir naquele prazo que o produto esteja com todas as suas características originais. Então, o prazo de validade é para isso, para dizer para o consumidor que ele pode consumir e que ele vai estar consumindo, né, até aquela data sem nenhum problema, seja microbiológico, seja sensorial, gosto, né, sabor. Então, data de validade é obrigatório. O lote, isso às vezes gera bastante confusão na cabeça das pessoas, porque o lote, pela legislação, cada empresa define a forma de declarar, tá? Não tem uma maneira, tem que ser assim. Então, você pode criar um código, você pode pôr a data de fabricação como lote. E às vezes as pessoas acham que esses números, eles são para mostrar alguma coisa do produto, né? Produto que termina em 0, já ouviu muitas vezes, né, o consumidor falar, né? Não compro, tem, né, o L0040, né? Gente, é lote, é uma forma da empresa mostrar a linha de fabricação dela, tá? É um código interno dela, e é obrigatório, né, para rastreabilidade do produto, tá? Informação de origem, então, fabricante, né, nome, razão social, CNPJ, aquelas informações básicas do fabricante. E se for um produto importado, precisa ter também informação do importador. A gente precisa ter essa informação no rótulo. Modo de conservação, você tem que guardar na geladeira, no freezer, temperatura ambiente, né, tem que estar lá. O consumidor não é obrigado a saber que um sorvete precisa guardar no freezer. Apesar de saber que é óbvio, né, ele não é obrigado a saber. Se deixar em temperatura ambiente, vai derreter. Então, é obrigatório ter. Se necessário, instruções de preparo, porque se necessário, tem produto que não tem modo de preparo, né? Um pacote de bolacha não precisa ter instrução de preparo, mas se você comprar uma lasanha congelada, tem que ter. É para tirar do freezer antes, não é? Então, isso também tem que ter. E as informações nutricionais, que para nós, né, a pupila dos nossos olhos, que é a tabela de informação aí com as quantidades de nutrientes do alimento. Tá? Então, essas são as informações obrigatórias, tá? Todos têm que ter. E aí tem outras que depende do alimento, depende, né, do que ele tem outras informações que precisam ter, mas é específico, tá? Mas Sim, todo alimento... para cada produto, né? Mas é bastante coisa. Só mesmo quando a doutora Marruim falou que a gente vê que o produto que a gente pega realmente tem tudo isso. Mas a importância desse item estar na rotulagem e o porquê, né? É bastante Sim. Passo a passo, né? E é uma coisa que as pessoas não têm noção, né? Que isso faz parte da rotulagem, né? Por isso que eu falei, a gente pensa que é só a tabela. E nós, nutricionistas, às vezes temos essa ideia, né? Eu vou trabalhar com rotulagem, vou calcular a tabela nutricional. Não é só isso.
O cliente vai precisar que você informe a ele, às vezes até fazer junto com ele a instrução de preparo, né? O modo de conservação. Então, são muitas coisas que formam o que a gente chama de rotulagem de alimentos. Há um tempo atrás, teve um movimento chamado Põe no Rótulo, né? Esse movimento foi criado por mães, né? Que tinham filhos com alergias, intolerâncias. Elas conseguiram muitas coisas na rotulagem. Uma dessas foi o que a doutora Marri comentou da obrigatoriedade do glúten na rotulagem, né? Como deve constar na rotulagem itens alergênicos? E o que a RDC 26 ela diz a respeito? Isso que você falou foi uma coisa bem interessante, né? Mostrando o quanto os consumidores estão em busca de solução para os seus problemas, né? Eles precisam comer, mas também querem comer coisas que não façam mal. E falou de filho, então a gente vira, né, uma leoa. Então a gente move fundos e rios para poder fazer com que eles não fiquem doentes. E isso aconteceu, né? Foi movimento de mães, uma mãe teve, né, o filho acabou consumindo um alimento, ele era alérgico a um ingrediente que não, até então não tinha obrigatoriedade de declaração, e aí por isso, não, muitos movimentos, né, a gente de lá para cá tem visto muitos movimentos em relação a isso, mas esse foi marcante porque em função disso, em 2015 a RDC 26 foi publicada, onde ela vai estabelecer, então, os alimentos. A gente tem uma lista de 17 alimentos que são potencialmente alergênicos, baseado em estudos, né? Foi feito aí essa determinação desses alimentos, que precisa, então, estar. Então, é obrigatório, quando o produtor, o fabricante, utiliza um desses 17 alimentos, então nós estamos falando do leite, do ovo, isso de qualquer espécie, né, amendoim, a soja, castanhas. Então, nós temos aí os mais alergênicos. E o látex natural, que ninguém sabe, mas também é alergênico, ele está na lista da RDC 26. Então, se eu fabrico o meu produto utilizando luvas de látex natural, eu preciso colocar no rótulo que existe a possibilidade de contaminação pelo látex natural. Então, são 17 elementos mais o látex. Então, é obrigatório, sempre que for utilizado intencionalmente. Então, o que é isso? Eu vou fazer um bolo, eu usei leite. Então, eu usei intencionalmente, né? Vai estar escrito lá, alérgicos contém leite. Precisa estar declarado quando há uma contaminação cruzada por esses alimentos. E aí é o grande problema, porque às vezes o fabricante não consegue entender, né? Como assim? O que é contaminação cruzada? Como que eu faço esse diagnóstico? Então, se ele utiliza na mesma linha de produção desse bolo que vai leite para fazer um outro que não vá, pode existir uma contaminação cruzada, né? A não ser que ele tenha um programa, e aí existem, as grandes indústrias têm um programa para isenção dos alergênicos, né? Para você garantir aí que não vai ter essa contaminação cruzada. Mas se existe essa possibilidade, é por isso que às vezes a gente lê no rótulo, pode conter derivados de soja, pode conter derivados, ou pode conter, né? Na verdade, não é nem derivados, pode conter soja e pode conter leite, tá? O pode conter indica que pode ser que tenha acontecido uma contaminação cruzada. Então, também precisa ser declarado, tá? Quando o alimento está ali ou quando, porventura, pode ter acontecido essa contaminação. Então, quem faz, por exemplo, coisa sem glúten, o glúten é uma grande dificuldade, né, para a gente trabalhar, você tem que ter uma linha exclusiva para isso, né? Se você mexer com coisas com glúten, coisas sem glúten, o seu alimento sem glúten vai estar escrito lá, contém glúten, e vai estar escrito alérgicos, contém trigo, ou contém derivados de trigo, né? Depende do que você usou. E ninguém que faz um alimento sem glúten quer isso no rótulo, né? Você está fazendo algo específico para uma parcela da população que precisa. Com certeza. Todas as empresas que trabalham com produtos sem glúten, ela tem uma linha de produção, uma cozinha exclusiva
só para para aquela produção, né? Então, o glúten eu acho que é o mais contaminante, né? E isso que a doutora Mauro comentou tira dúvidas de muitos. Porque às vezes a gente pega um produto que na lista de ingredientes não tem nozes, não tem castanhas, mas ao final coloca, pode conter. Mas por quê? Não tem nada nos ingredientes, mas é o quesito do maquinário, né? Ou seja, olha aonde a alergia, um simples traço pode trazer complicações para aquele consumidor, né? Isso. E voltando ao que a gente falou no comecinho, né, Paulo? O consumidor tem que saber que ali existe o risco de existir. Eu não posso, a não ser que todo lote que eu produzo, eu faça uma análise, que é inviável financeiramente e em termos de produção, né? Você não vai vender nunca, porque até sair o resultado, né, não dá para vender. Então, é a maneira que a Anvisa, né, os órgãos regulamentadores acharam para dizer, olha, pode ser que aqui tenha, então toma cuidado, né? Você também, né, tem que saber se isso não vai te causar nenhum problema. Os pescados, né, os peixes e crustáceos estão na lista desses 17 alimentos alergênicos. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a gente, no rótulo, através do rótulo, uma informação errada, você pode estar matando uma pessoa, né? A gente aqui usando um termo, nossa, que exagero, mas pode, né? Dependendo da alergia que ele tiver. Só quem conhece alguém alérgico a algum item, ou quem já passou por isso, para saber como que um alimento, quem tem a alergia, como essa pessoa passa mal, né? Sim, e aí é por isso que a gente tem que ter, né, esse cuidado. E as pessoas, fazer um rótulo é fácil. Não é simples, né? Você tem que levantar todas as informações. Um passo a passo, um checklist para ser cumprido, né? Senão vai ter dores de cabeças bem grandes, né? E nenhuma empresa quer isso, né? E as legislações, elas trazem até a forma como você tem que escrever. Então, às vezes a gente vê... tá até escrito lá, alérgicos, né? Mas não da forma como a legislação fala. Então, tem a forma de escrever. Alérgicos contém leite, né? Não é para colocar alérgicos contém e outro nome, né? Ou contém... Tem gente que põe lá, não contém leite. Outro erro. A legislação fala que a gente tem que alertar o consumidor da presença de alergênicos e não da ausência. E a gente pega esses produtos onde está escrito não contém leite, não contém trigo. Não é para colocar que não contém, né? Leite, não contém amendoim. Imagina, né? Se fosse assim, todo alimento tem a lista gigante de alérgicos, não contém. Não é assim, contém. E aí o fabricante ou o profissional que está trabalhando com isso, né, faz confusão e acaba fazendo de maneira errada. E isso dá multa, né? Tem notificação por parte dos órgãos de fiscalização. E aí o fabricante, obviamente, vai ter que, né, desembolsar um dinheiro para poder arrumar isso. Imagina arrumar o rótulo, né? Acabou de fazer 5 mil unidades de rótulo, vai ter que refazer. Vai ter que pôr uma etiqueta por cima. Então, é um cuidado muito grande que a gente tem que ter. É pensar, o fabricante e o profissional que trabalha com a rotulagem, ele tem que pensar que ele é responsável pela vida daquele consumidor, né? Daquele grupo de pessoas. Então, é um trabalho muito, muito importante. E a doutora Mauro comentou sobre a rotulagem. Em outubro, agora de 2020, esse ano, embora que a gente achava que esse período maluco de pandemia não ia ter grandes novidades, veio uma da rotulagem, né? O que veio de novidade para a rotulagem de alimento, as novas diretrizes que foram aprovadas pela Anvisa? Foi um alvoroço, né? Porque a gente estava esperando isso há muito tempo. Com a pandemia, isso foi sendo jogado para frente, né? A cada reunião da Anvisa, isso ia sendo... não vai ser hoje, porque, óbvio, tinha outros assuntos mais importantes, né? A Anvisa não cuida só de alimentos, a Anvisa regulamenta N outras coisas. Então, quando a gente... os profissionais trabalham com isso, né? A gente viu que em outubro, acho que dia 9 de outubro, que a reunião ia acontecer e que eles iam votar. Nossa, foi assim, final da Copa do Mundo, todo mundo ligado. O que eu queria saber? A gente
foram 6 anos de espera, né? Entre o início das discussões do que precisava ser mudado, e até legal para as pessoas entenderem isso, porque às vezes a gente critica, né, os órgãos regulamentadores, fala, nossa, é tão simples mudar. Não é simples, envolve muita coisa, né? Você tem que ouvir o lado da indústria, porque a indústria também tem, ela tem que dizer o que para ela, não que para ela é bom ou não é, mas peraí, assim não vai dar para fazer, né? Vocês vão engessar a gente, ou vocês vão fazer a gente fechar, porque, né, não dá para ser feito dessa forma. Então tem as consultas públicas, uma coisa muito legal dessa consulta pública, né, que aconteceu para a nova rotulagem nutricional, é que a maior parte das contribuições feitas do que tinha que fazer, mudar, o que é a consulta pública? A Anvisa propõe as mudanças e as pessoas sugerem, olha, eu acho que isso vai ser bom, não vai ser bom, e é aberto a todo mundo, né? Fica lá no site da Anvisa, eles dão um prazo, e aí todo mundo pode entrar, consumidor, profissional da área, qualquer pessoa. A maior parte das contribuições feitas foram de consumidores. Olha que interessante, né? Isso na reunião da Anvisa eles comentaram. E até puxaram a nossa orelha, né? Porque cadê os profissionais, né? Cadê as pessoas interessadas nisso também? Mas mostrou o quanto o consumidor precisa e quer mudança, né? Que ele precisa dessas mudanças na rotulagem. O que a gente vinha percebendo? Por que isso aconteceu? Por que essa mudança precisou ser feita? Voltando lá para o início da nossa conversa, o rótulo tem a função de se comunicar com o consumidor. Mas nos trabalhos as pesquisas que a gente faz, né, os estudiosos aí da área estavam fazendo, a gente percebia que o consumidor não entendia o que estava ali. Né? Tinha coisas que ele olhava e falava, não estou entendendo, né? Não sei o que é isso, como que eu comparo um alimento com o outro? Então a gente percebe que o principal objetivo não estava sendo alcançado, e aí precisou dessa reestruturação. Então as legislações vigentes, elas são de 2002, 2003, né? 2003, as que vão ser revogadas, então nós estamos há 17 anos, né, usando a mesma legislação, e em 17 anos muita coisa mudou, né? O panorama aí da saúde pública no Brasil mudou. Então, nós tivemos aí em outubro a publicação, que ainda não está em vigor, tá, Paulo? Eu acho que vai ter gente aí da área, né, da nutrição, de outras áreas ouvindo a gente, e é importante deixar bem claro. Elas foram publicadas, mas elas ainda não estão em vigor. Elas só entram em vigor em outubro de 2022. Por quê? Depois que saiu a publicação, foi nossa, parecia uma loucura. Todo mundo da área, né? Porque eu faço parte de grupos de rotulagem. Todo mundo, os clientes já queriam mudar. Não, já vamos fazer isso. Eles já querem mudar. Só que não é ainda para mudar. A Anvisa até fez um pronunciamento no site dizendo que não é para fazer adequação na rotulagem ainda, né? Que as empresas precisam discutir o que foi proposto. Ela foi publicada, tá? Mas nada impede que até 2022 tenha alguma mudança. Eles percebam que, não, realmente, do jeito que a gente fez aqui não está muito claro, né? A gente precisa mudar alguma coisa. Então, as pessoas já querem, né? Eu não sei o que as empresas querem, assim, acho que elas querem ser a primeira a ter a nova rotulagem na prateleira, sabe? É uma coisa muito louca. Da Anvisa, né? O Brasil ele é muito rígido com fiscalização. Quando pega a mídia negativa, ela supera, né? Então, às vezes, aquele consumidor não quer cair na malha fina também, né? Mas aí quando for para ser, né, lá em 2022, aí vai começar a reclamar, né, que, mas nossa, tem que fazer isso. Então, por que a Anvisa deu um prazo de 2 anos? Porque não é fácil, não vai ser fácil fazer essa transição. Então, as indústrias agora precisam parar, precisam repensar nos seus processos. Por que repensar nos processos? É importante até dizer que essas legislações, Paulo, de outubro, elas vão mudar a rotulagem nutricional apenas, tá? A parte geral da rotulagem continua igual. Então, a gente vai ter mudanças na informação nutricional. Uma coisa que acho que
demorou até demais, né? Eu era uma pessoa que reclamava muito disso. Vai ter uma formatação da tabela, né? A tabela agora tem tamanho de letra, tem até espessura de linha, toda, né? Toda regulamentação baseada em formatação. E a grande conquista é que toda a tabela, independentemente do produto, da cor da sua embalagem, essa tabela nutricional, ela tem que estar sempre com letras pretas, tá? Padrão da tabela nutricional agora vai ser letra preta e fundo branco, que é justamente para contrastar as informações. Você já deve ter pego produtos aí onde a gente vai ver a tabela nutricional. Aliás, você não consegue ler nada, né? Porque a embalagem é prateada, a cor da letra é dourada, não dá, né? Parece mais um... Né, o fabricante, ele se preocupou com o design e não com a informação, né? Tá lá, né? Tem que pôr, mas não me interessa se tá para, né, dando para ver ou não. Aí você fica tentando entender se aquele 8 é um 8, é um 6, né? Não dá para ler. Então, é fundo branco que é justamente para contrastar com a letra das informações da tabela. Acho que isso vai, né, melhorar 100% aí a leitura, né? As pessoas se cansam de pegar a informação e não conseguir ler. Então, isso é um grande avanço para a gente. Outra mudança que também vai ser uma grande... na verdade, a gente está voltando a algumas coisas que já eram feitas, né? Se a gente pegar o histórico das legislações, algumas coisas já eram feitas dessa forma. Hoje, o que a gente tem como padrão na rotulagem? Quando a gente pega um rótulo, a rotulagem nutricional, a gente tem lá em cima, né, uma informação que a gente chama de porção. Então, tá lá, porção 30 gramas, e aí vem sempre uma medida caseira, né? Uma fatia, uma rodela. Isso é obrigatório também ter, tá, Paulo? E existe uma legislação que padroniza essas porções. Então, não é a porção que eu acho que tem que ser... não, acho que a porção tem que ser tanto. Não, existe uma legislação que padroniza. Só que hoje, para o consumidor, é muito difícil, quando eu pego 2 produtos diferentes, comparar. Por quê? Vou te dar um exemplo, tá? Eu não sei se eu compro uma bolacha ou se eu compro esse pão. A porção de referência da bolacha não é igual à porção de referência do pão. Então, quando eu vou comparar, eu estou comparando a porção do pão, que é 50 gramas, com a bolacha, por exemplo, que é 30. Como que eu vou? A bolacha é menos calórica. Não, ela não é menos calórica, né? A hora que eu olho o rótulo, ela é menos calórica porque a porção é menor, né? A quantidade é menor. E o consumidor não vai no mercado com calculadora ficar fazendo conta para poder comparar. Então, o que veio agregar aí para o consumidor é que agora a declaração, além da porção, tá, que continua, o fabricante vai ter que declarar em 100 gramas ou 100 ml do produto também. Padrão, ótimo, virou um padrão. Um padrão. Então, se eu pego ali, posso pegar um iogurte, posso pegar uma bolacha, posso pegar um pão, posso pegar qualquer que seja o alimento, eu vou conseguir comparar. Porque é 100 gramas, 100 gramas é 100 gramas. Né? Então, não tem mais essa coisa de, peraí, vamos fazer conta. Tá? Então, isso eu acho que vai... Aumentou mais uma lacuna, né? Vai ter a porção e ele vai ter ao lado 100 gramas, né? Isso mesmo, tá? Então, a gente vai ter 2 informações. Agora, cabe a nós, profissionais da saúde, principalmente nós da nutrição, explicar, né? Vai ter que ter todo um trabalho de conscientização com esse consumidor, para ele conseguir entender o que é isso. Também não é só colocar no rótulo e falar, toma, né? Agora se vira. Porque ele precisa entender o que eu faço com essas informações, né? Então, eu tenho que consumir 100 gramas? Não. Os 100 gramas ou 100 ml, ele está ali para facilitar uma comparação entre produtos. Então, a porção continua sendo para nós a referência de consumo, né? Então, é ali que a gente tem que se atentar quando for passar uma prescrição, né? Passar uma orientação para esse paciente. Mas, sem dúvida, o consumidor agora vai ter um entendimento muito melhor quando falar, né, da quantidade nutricional daquele alimento. Ou por que ele prefere tal e não prefere tal. Né? Agora ele vai ter essa comparação. Também tem o lance das lupas que vai ter também, né? Isso, que também vai estar sendo a revolução aí, né? E isso veio para aliar a nossa rotulagem com o Mercosul, né? Nós temos aí o acordo com os países
do Mercosul, onde a gente tem que seguir, né, uma legislação às vezes até igual. Tem legislações que elas são de comum acordo. E o Chile já adota, né, muitos países aí do Mercosul já adotam essa sinalização frontal, que a gente chama então de rotulagem frontal. Foi muitas discussões nesses 6 anos, porque aí tinha a forma como ia se apresentar, e aí no final das contas se optou pela lupa. Então, essa é uma outra obrigatoriedade, tá? Então, existe na legislação um limite. Então, o alimento, quando apresentar mais do que aquele valor do limite em sódio, gordura saturada ou açúcares adicionados, ele vai ter essa lupinha como um alerta na frente, no painel principal do produto. Tá? Então, uma forma dele bater o olho e falar assim, não, esse aqui tem mais sódio, não é mais sódio, tá? Mas ele consegue comparar 2 produtos, porque um vai ter a lupa e o outro não vai ter a lupa, por exemplo. E aí, o grande desafio das indústrias, né? Muitas não vão querer, por exemplo, manter a fórmula padrão do produto que elas têm hoje. Porque a hora que elas vão olhar a quantidade nutricional ali, elas vão ter, seja uma lupa, 2 ou 3, e nenhuma empresa, né, vai querer. Digamos que é tipo um marketing desfavorável para elas, né? Sim, Principalmente sim. pratos prontos congelados, né? São riquíssimos em sódio. A lupa, basicamente, se for na receita deles hoje, vai na linha inteira quase, né? Com certeza. E aí, assim, aí ele fica sabendo que o concorrente dele vai ter um produto ou tem um produto que não vai ter a lupa, né? E se o consumidor está cada vez mais exigente, está cada vez mais preocupado com a sua alimentação, isso vai ser uma coisa negativa. Então, é por isso que a Anvisa deu esse tempo todo, né, para as indústrias repensarem. Nós vamos manter a fórmula, nós vamos mudar o que nós vamos usar, o que vai ser feito. Então, é bastante tempo, aparentemente, mas é pouco para tanto trabalho que as indústrias precisam desenvolver. Tá? Um salgadinho, né, esses snacks, eles vão ter, com certeza eles vão ter lá, né, a lupinha de alto teor em sódio. Vão querer? Não sei, né, vai mudar, não vai? Mas vai ser uma outra forma bem interessante do consumidor também fazer as suas escolhas, né, através dessa lupa. E tem regras, Paulo, sempre no painel frontal, tem também espessura de linha da lupa. Nossa, a Anvisa, sim, lógico, né, tem suas falhas também, mas ela fez uma legislação de... Ou seja, não tá ela deixando... padronizou para não ocorrer o que a doutora comentou sobre a rotulagem, que a gente colocava com o fundo espelhado, laranja, que dificultava a interpretação do consumidor, né? Quando a Anvisa padronizou fonte, cor e tudo, vai ficar igual para todos aquela rotulagem, né? E tem tamanho, então dependendo do tamanho da sua embalagem, tem uma proporção que você tem que seguir. Então não você vai ter um pacote gigante, não vai ter uma lupinha pequena, né? Então isso vai estar de acordo com o tamanho da área, né, do painel principal. Então as indústrias têm muito trabalho aí, né? Muita coisa a repensar. Isso é bacana porque a gente pensa na saúde pública de novo, né? Precisamos dar qualidade de vida à nossa população. E os alimentos industrializados não fogem à nossa vida, não dá, né? Para a gente fugir muitas vezes. Cada vez mais, né? A gente já quer o alimento pronto, porque não tem o tempo, né? De chegar em casa e fazer. Ou às vezes moro sozinho, não vou comprar um pé de alface, não digo alface, mas não vou comprar, né? Uma peça de carne para fazer um prato para mim, né? Então... isso vem ajudar muito. E pode falar. Outra coisa que vai né, mudar também, que vai ser colocado. Hoje, quando a gente pega a nossa tabela nutricional, a gente tem lá valor calórico, proteína, carboidrato, né, e os demais nutrientes. Carboidrato hoje, ele engloba o grupo carboidratos, tá? Então, a gente está falando de poli, óligo, di, monossacarídeos, carboidratos. A partir de 2022, nós vamos ter mais duas informações obrigatórias na tabela nutricional, que é a informação quanto a açúcares totais e açúcares adicionados neste alimento. Então, hoje, quando eu pego lá carboidrato, 20 gramas, eu não sei se esses 20 gramas de carboidrato
açúcar, né? Vem do mel, vem da maltodestrina, vem do amido, é carboidrato. A partir de 2022, a gente vai ter essa diferença. Então, quando eu estiver lendo lá açúcares adicionados, vai ter informação do quanto de açúcar proveniente aí do açúcar de cana, do mel, do melaço, foi colocado naquele alimento. Maravilhoso. Então, foi uma conquista, 6 anos de trabalho, mas pelo menos o resultado foi satisfatório, né? Muito mesmo. E analisando essa conquista de 2020, sendo que a última foi em 2002, há décadas atrás eram bem diferentes do que temos hoje, né? Muita gente pode até reclamar dessas alterações, mas há muito tempo atrás, acho que nem validade tinha nos produtos. Ou seja, como foi esse processo de mudança que resultou nas quais temos hoje? Foram movimentos? Foi muito a Anvisa, a sociedade? O que influenciou para chegarmos na rotulagem que temos hoje? É até legal a gente pensar na história aí, né? A gente estudar nessa pergunta que você fez, o que aconteceu, né? Que a gente tem essas mudanças. Então, só para contextualizar um pouquinho, as pessoas acham que isso é algo novo, né? 2002, 2000... Não, a gente fala da primeira a primeira legislação que falou de rotulagem no Brasil, ela é de 1969, tá? A gente pegando lá, que ainda está em vigor. É uma rotulagem em vigor, uma legislação em vigor, lógico, bem simplória, né, no sentido, para a época era uma coisa bem vasta, mas a gente está falando em 69, né, não vou dizer que todos, mas a grande maioria aqui, talvez, que estão nos assistindo, não eram nascidos, né, a gente está falando de um tempo bem passado. Mas olha que interessante, lá em 69, já se começou a entender que era preciso ter essas informações ali no alimento, né? Que eu estou comprando, estou comendo alguma coisa que eu não sei muito bem o que é. E por que isso veio? Porque nessa época se começou a ver, né, que a população, de um modo em geral, tinha carências, né? A gente tinha poucos estudos, mas os estudos que estavam sendo desenvolvidos já vinham mostrando que a população não se alimentava direito, que a gente tinha uma população subnutrida, né, com deficiência de proteína, de ferro. Então, peraí, né? Se a gente precisa melhorar a alimentação, o consumidor precisa saber o que ele está comendo. Então, lá em 69, já veio, já começou a ter essa preocupação. Bem simples, né? Falava coisas bem básicas, não exigia tudo isso que a gente tem hoje, mas já foi um marco, né? Alguma coisa que começou aí a despertar uma certa preocupação nos governantes. Mas nós não tínhamos muito estudo na área, né? A gente não falava muito, nem da composição dos alimentos. Imagina, a primeira tabela de composição dos alimentos, Paula, que foi do INDEF, ela é de 77. Então, como que você vai trabalhar a composição de alimentos se você não sabe o que aquele alimento tem? Então, aí foi uma época de muito estudo, né? A gente começou aí a década de 70 com pesquisas, né? Mostrando aí realmente a deficiência da população. E aí os órgãos regulamentadores começaram a colocar a obrigatoriedade de padronizar os produtos. Então, o leite, para ser leite, tem que ter esse padrão. O queijo, para ser queijo, então começou a criar se estabelecer essas regras, lá em 70, tá? Com essas mudanças da fabricação, você passa a exigir mais coisas da indústria também. Então, tem que ter regra nas boas práticas, e a gente entra na parte de qualidade, né? Não adianta você ter um alimento saudável, mas que vai fazer mal para o consumidor em termos microbiológicos, né? Em termos higiênicos sanitários. Então, na época de 70, 80, muitas legislações surgiram voltadas à regulamentação das indústrias, né? Vamos colocar ordem na fabricação desses produtos, para a gente depois pensar como, né, rotular, como a gente vai exigir essa rotulagem. Então, foi uma época de muito crescimento nas boas práticas, né, na fabricação desses produtos. E aí, o que foi acontecendo? Com o passar dos anos,
Novas metodologias científicas na análise de alimentos foram descobertas, né? Porque uma vez você fala que você tem que saber quanto de gordura tem no alimento, você tem que ter uma metodologia científica para analisar. Então, isso foi avançando, né? A gente está em meados de 80, e isso foi surgindo para mostrar qual a composição dos alimentos. Então, a química, né, as metodologias científicas de análise foram permitindo conhecer esse alimento. O que era, o que ele tinha de mais... Né? Uhum. Isso, o que ele tinha de mais nutritivo e por que o outro não era. Então, os estudos partiram para aí, os estudos começaram a investigar os ingredientes que a indústria utilizava na produção. Então, que aditivo é esse? Hoje a gente tem a proibição de inúmeros aditivos, que antigamente era permitido. Então, por quê? Porque viram que faz mal para a saúde. A gente tem legislações que colocam limites de uso de aditivos, né? Então, o que são os aditivos? Só para as pessoas entenderem. Normalmente estão no fim da lista de ingredientes, aqueles nomes tudo estranho que a gente não entende muito, né? Aqueles nomes, quanto mais estranho, mais químico aquilo são aditivos, conservantes, aromatizantes, acidulantes, cada um com a sua função. E tem legislação que coloca limite para usar, não pode usar qualquer quantidade. Então, os estudos foram mostrando o que causava de malefício, qual era o limite, né, de determinados ingredientes. E também a questão do estudo da saúde da população brasileira, né? Os estudos epidemiológicos começaram entre 70, né, e 80, esses estudos começaram a surgir, mostrando que a população, então, tinha N carências nutricionais. Em 92, a gente tem a primeira lei que vai falar do glúten, né? Então, não é de 2003, não, já é de 92. Ela só fala que tem que informar, mas não diz mais nada. Mas em 92 a gente já tem essa legislação. E o grande marco para nós, na rotulagem de uma forma em geral, é o ano de 98. Aliás, um monte de legislação foi publicada em 98. E é aí que a gente tem as primeiras publicações relacionadas à rotulagem de alimentos. Então, é aqui que começa a exigir, né, das empresas certas informações, algumas ainda em vigor, né, outras que já foram revogadas. Então, em 98 a gente tem as publicações aí dessas legislações, inclusive a de informação nutricional. Então, um grande marco para nós na nutrição, quando se exigiu então as informações nutricionais do produto, é 1998. Foi quando surgiu a primeira legislação que obrigou a empresa a declarar. De lá para cá, muita coisa mudou, né? Só para você ter uma ideia, a declaração em 98 não exigia colocar o sódio, né, na rotulagem, hoje a gente tem que colocar. Depois a gente teve uma outra, né, que mudou, aí ela tinha que colocar o ferro, o cálcio, e aí depois mudou de novo. Então, eu acho que esses avanços, eles vêm acontecendo, eles vão continuar acontecendo por movimentos da sociedade, né, para a sociedade mostrar que não tá bom assim, eu não tô entendendo o que é aquilo, né, não por falta de conhecimento, mas porque tá difícil, né, a comunicação não tá muito bacana. Então, pelo movimento de mães, né, movimento aí de pessoas ligadas à alimentação saudável ou que não querem alimentos transgênicos na sua dieta, na sua alimentação. E aí as legislações vão surgindo. Como eu falei no começo também, antigamente não sabíamos se tinha um ingrediente transgênico, né, naquele produto. Hoje é obrigatório, né, ter a advertência ali. Famoso T. O Tzinho, né, preto com um triângulozinho amarelo, na sua maioria das vezes. E não é só porque é um ingrediente transgênico, mas se foi usado parte, né, se na lista de ingredientes foi usado, você também tem que colocar. Então, eu acho que as pesquisas, né, são super importantes. A gente tem aí grupos de nutricionistas, né, de faculdades, universidades pesquisando cada vez mais. Porque hoje a gente inverteu, né? O que antigamente você tinha como carência proteico-calórica, hoje é o contrário, né? Nós temos a inversão aí, a população está obesa, está sobrepeso, a gente precisa
repensar, né, como que isso vai ser demonstrado para a população, sem, inclusive, incentivar o consumo, né, exagerado daquele alimento. Então, esses movimentos né, da própria saúde da população, das mães que não querem seus filhos adoecendo, ou até mesmo, às vezes, de uma nova doença, né, começa a se associar tal doença com tal nutriente ou com tal ingrediente, e aí você precisa de uma legislação para regulamentar aquilo. Então, muitas mudanças, né, aconteceram de 69 para cá. Foi um caminhar muito grande até chegar nessa última de outubro de 2020 e futuramente terão outras, né? Porque sempre vai se moldando, foi como a doutora comentou, sempre surge um novo e a sociedade hoje em dia está se cobrando mais, né? Vai que daqui a um tempo você descobre a cura para a doença celíaca, ou descobre, né, uma forma desse indivíduo estar consumindo o alimento com glúten, né, ingerindo ali um remédio que não vai, né, causar um dano para ele, aquele glúten. Aí você não precisa mais declarar, né, sei lá. Então, muitas coisas, né, vão mudando e a gente tem que saber que as pesquisas nos mostram o caminho, né? A população nos mostra o caminho a ser seguido. Nós somos vigilantes, né, da nossa saúde, consequentemente daquilo que eu escolho. Os produtos surgem, eles somem do mercado porque o consumidor recusa. Quantos produtos que a gente nunca mais viu? Né? Não é porque não deu certo, né? Não deu certo. Então, o consumidor precisa, né, ter este cuidado e saber que tudo que é feito é em prol da saúde dele. Ele está ali, a gente está sempre pensando no consumidor, né? E o cuidado que a gente tem para com ele. Então, 98 foi esse grande marco e dali para frente muitas mudanças, né? Cada hora adequando. Para você ter uma ideia, entre 99 e 2003, nós tivemos uma legislação que já exigia a declaração por 100 gramas ou 100 ml do produto. E aí depois foi tirado, e agora voltou. Né? Então, isso que eu ia falar, agora voltou, né? Voltou, né? Mas, por exemplo, quais os erros mais comuns em rotulagem? A doutora Mauri é uma grande conhecedora, tem uma grande capacitação na área. E durante esses trabalhos, quais os erros mais comuns em rotulagem que ocorrem quando são feitos por pessoas sem conhecimento, capacitação, leigas no assunto, que se metem a fazer rotulagem, né? Aquilo que eu falei, né? As pessoas acham que é simples fazer, uma lista de ingredientes, pega lá com o cozinheiro, ou pega lá com o padeiro, né? E põe lá, que ele usou. Não é, a lista de ingredientes tem uma ordem para você declarar, tem uma forma de se declarar, né? Então, as pessoas, primeiro, eu acho que o grande erro é as pessoas menosprezarem esse trabalho, né? Essa grande fonte de informação e assim, faz de qualquer jeito. Sabe? Precisa ter, faz de qualquer jeito, né? Então as pessoas acham caro o trabalho, né, de consultoria nessa área. Nossa, tudo isso, cobra tudo isso para fazer um rótulo. Mas não é um rótulo, né? É um rótulo que envolve pesquisa de 10, 11, 15 legislações. Então, acho que as pessoas, e até os profissionais, às vezes, né, aceitarem a fazer um trabalho que eles não têm um conhecimento para fazer. A rotulagem, Paulo, de alimentos, ela não é uma atribuição exclusiva do nutricionista, né? Não está lá no nosso rol de atividades, né, particular do nutricionista. Outros profissionais podem fazer engenheiro de alimento, químico, e nos meus cursos eu falo muito para os alunos, eu falo, gente, a gente não pode perder espaço, né, nesse campo de trabalho. Então, a gente tem que fazer direito, a gente tem que fazer bem feito, a gente tem que conhecer o processo, né? Não é pegar informação de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito, porque isso vai dar ruim, né? A embalagem vai estar errado, uma fiscalização. Mas meu nome não está lá. Precisa ter o seu nome para você se comprometer ao trabalho? Né? Por enquanto não precisa, a Anvisa por enquanto não exige que tenha, mas será que a próxima exigência vai ser essa? Né? Então, assim, eu não preciso fazer as coisas certas porque tem alguém me policiando, né? Porque tem alguém me vigiando. Então, fazer algo que eu desconheço acaba prejudicando um trabalho da classe profissional, né? E até mostrando para a população que, assim, né? Faz de qualquer jeito mesmo. Então,
o primeiro grande erro é esse, né? Querer fazer e achar que é simples, sem estudar, como você falou, né? Sem ser leigo no assunto. Então vai ter que estudar, tem que estudar muito, tem que ler. Eu quero trabalhar com rotulagem, mas não gosto de legislação. Então, você está indo para o caminho errado, né? A mesma coisa querer trabalhar com área clínica e não gostar de hospital. Então, não é clínica, né? Você vai para a parte de ambulatório, consultório. Então, tem que gostar. Gente, é uma área que a gente chama de regulatório, né? Você mexe com leis. Então, mas dentre os erros mais comuns que a gente encontra pegando produtos no mercado, né? Ou mesmo vendo aí no dia a dia dos cursos, os erros mais comuns é quando o fornecedor ou o profissional acaba declarando o que não era para declarar. Né? Então, assim, não é um produto que é considerado fonte de fibra, mas está escrito lá, fonte de fibra. Não pode declarar, tem regras para isso. Então, os erros mais comuns são essas alegações que as pessoas às vezes não entendem em que momento elas podem ou que momento elas devem ser usadas e acaba colocando. Então, eu falei há pouco, né? Os alergênicos, eu não vou colocar não contém ovo, não contém leite, não contém. Não. E às vezes a gente pega rótulo que está escrito. Alérgicos, não contém. Não é para pôr não contém. Não é para pôr não contém lactose, né? A regra é contém lactose. E tem um padrão para a gente declarar contém lactose. Então, essas coisas são as alegações, né, proibidas, é o que a gente mais vê de erro. Outra coisa que é muito comum, que é proibido, você fazer a alegação, né, a informação de que não tem conservante, não tem corante, isso é proibido, não pode. Não pode estar lá como marketing da empresa no rótulo daquele produto. Não contém corante, não contém conservante. Outra coisa, está errado, não pode. Então as pessoas não sabem. Outro erro, que hoje virou moda, né? O erro também, assim, caseiro, artesanal. A gente não tem legislação que defina o que é caseiro, o que é artesanal. Então, eu não posso usar um produto que eu fiz em casa, ele é caseiro? Não sei, né? O que é um produto caseiro? O que é um produto artesanal? Não tem. Para a gente poder usar um nome, eu preciso ter regulamentado. Eu preciso saber o que é aquilo, o que define ser, né? Hoje a gente tem, saiu há pouco tempo a permissão para alguns produtos cárneos utilizar aquele selo arte, né? Que é mas é extremamente específico, né? Tem várias regras, mas a gente vê, né? Produto artesanal, feitos com produtos caseiros. O que é produto caseiro? Foi feito na casa e levou para a indústria? Não tem regulamentação. Hoje virou moda. Virou moda, né? Você vê lá, produto caseiro, não posso colocar. Mas eu faço em casa, tudo bem, mas não pode estar no rótulo do seu produto isso. Tá? Do mesmo jeito que não vai... Nem tudo é para se colocar no rótulo. E às vezes a pessoa quer fazer o seu marketing ou uma divulgação na rotulagem, né? De forma errada, né? Então, low carb não tem essa definição na legislação, né? Então, o que é o low carb, né? O primeiro que é um termo em inglês, a gente quase não pode utilizar, não tem autorização para utilizar, né, termos em inglês. São pouquíssimos termos que a gente pode usar. O que é? Né? É baixo em carboidrato? Até quanto de carboidrato? Então, precisa ter um parâmetro, né? Ele vai ter que ter quanto para ser chamado, se um dia isso for regulamentado. Comparou com o quê? Comparou com o quê, né? Então, a gente vê muito, esses produtos mais, aí eu vou usar esse termo que não está no rótulo, mas os artesanais, eles são os que mais ocorrem, não são os únicos, tá? Mas são os mais, porque eles acham que pode. Não, o meu eu vou pôr lá, que é sem free glúten, não pode usar o termo free glúten. Não contém glúten, a legislação é muito clara quanto a isso. Então, a gente vê o zero glúten, free glúten, tá errado. Então, esses são os erros mais comuns. Não são os únicos, tá? A gente viu há pouco... É o que mais se vê. A lista é extensa. Essa vivência de rotulagem, de consultoria, a doutora Mauen vai fazer um livro, né? De tantas coisas absurdas que já deve ter visto, né?
Mas é isso. E assim, as grandes empresas também erram, né? Acabam cometendo aí, a gente teve 2 casos. Logo depois, acho que em outubro, finalzinho de outubro, 2 grandes empresas foram multadas, multas bilionárias, por erros bobos, assim, erros De primários na rotulagem. interpretação, exato. Então... Para colocar na rotulagem, por exemplo, a diferenciação de uns produtos, por exemplo, a diferenciação de Diet Light, assim. Diet Light tem legislações, tá? Que vão direcionar em que momento que eu posso usar. Então, o termo diet eu só vou poder utilizar quando existe uma modificação na produção desse alimento e algum nutriente ele é excluído da composição. Né? Então, o chocolate diet, né? Você não tem lá o açúcar, tá? Então, você não tem um nutriente. Para ele ser diet, ele tem que ter ausência de um nutriente. Carboidrato, proteína, gordura, então é um produto... Comparado com uma versão original, digamos, né? O light sim, o diet não preciso comparar, tá? Então, se eu fizer um chocolate, tirei a gordura, ele pode ser diet, tá? Ele não pode ter. O light, eu preciso ter essa comparação, ele tem que ser 25% menor, né, em termos daquele nutriente, quando comparado ao outro. Então, aí ele é light. Né? Então, eu vou fazer um iogurte light. Aí ele pode ser light em caloria, em carboidrato, em açúcares. Mas para eu falar que ele é light, eu comparo sempre com a versão tradicional dele. Então, um iogurte light com o iogurte tradicional. Reduziu 25% no teor de caloria, então eu posso colocar lá no rótulo, light em calorias, light em carboidrato, tá? Essa é a diferença. E, por exemplo, rico ou fonte de algum nutriente. Por exemplo, rico em cálcio, rico em ferro, rico em fibras. Quando utilizar essa denominação? Então, lá, a RDC 54 traz todas essas informações, né? Então, tem parâmetro para tudo. O rico é quando a gente está falando que ele tem um alto conteúdo, né? Que pode ser... E aí também não posso falar de qualquer nutriente, viu, Paulo? Então, assim, quero falar de uma propriedade funcional desse alimento. Quero dizer que ele é rico em um princípio bioativo. Ah, mas isso não está na legislação, não posso. Então, para eu dizer que ele é rico, tá lá escrito, né, na 54. Eu posso dizer que ele é rico em ácidos graxos ômega 3, ômega 6, ômega 9, em proteína, ele pode ser rico em fibra, em vitaminas e minerais. É isso que a legislação fala. E para cada um desses nutrientes tem um parâmetro. Então, para eu dizer que ele é rico em proteína, um exemplo, o iogurte rico em proteína, ele tem que ter X gramas de proteína por 100 gramas do produto. Tá? Que é aquele parâmetro para dizer que ele é rico. Então, tem que ter aquela quantidade. De falar que ele é rico em vitamina, eu tenho que ter 30% da vitamina em relação à recomendação diária de referência. Tá? Então, isso é um alimento rico. Alimento fonte é bem parecido, só que os critérios eles são menores. Então, para ele ser fonte de proteína, no caso do iogurte, ele tem que ter 6 gramas por 100 gramas. Para ele ser rico, ele tem que ter 12. Tá? Então, é você dizer que aquele alimento ele tem aquele nutriente, o que muda é o critério de aceitação, de avaliação daquele nutriente, os parâmetros. Né? Então, fibra, só para vocês entenderem, né? Para ser rico em fibra, o alimento tem que ter 6 gramas de fibra por 100 gramas do alimento. Tá? Isso é rico. Fonte, ele tem que ter 3 gramas. Então, muda só a quantidade. Tá, mas... E o famoso suco e néctar? Isso aí é para muitas mães, né? A alimentação infantil, né? E aí, quando a gente descobre a verdadeira definição, o que é realmente aquilo, a gente fica louco, né? A gente acha que a empresa está enganando, está vendendo uma coisa que não é. Mas é assim, suco é basicamente o produto que se obtém da fruta, né? Do bater, do espremer aquela fruta. Isso é um suco, tá? Ele pode ser adoçado, também tem legislação que padroniza isso. Ele pode ser adoçado em no máximo 10%, tá? Então tem uma regra aí para adoçar. Ele pode ser
pode ser utilizado água, tá? Não são todos, mas às vezes você precisa usar água para fazer a polpa, né? Tem fruta que você não consegue, não é rica em água, né? Uma melancia você não precisa pôr água, mas tem outras que você precisa para extrair a fruta a polpa daquela fruta, tá? Ou daquele vegetal. Então, o suco, basicamente, a regra a própria fruta espremida, ou o próprio vegetal, né, batido ali. Pode ser ou não adoçado, pode ser, em alguns casos, utilizado água para extração dessa polpa, tá? E tem que ter entre 50% e 60% de polpa na sua constituição, tá? Isso tem uma diferença se ele é adoçado ou não, mas vamos colocar aí, né? De 50% a 60% de polpa de fruta naquela composição. Isso é suco, tá? Pode ser 100% também, como hoje a gente tem um monte, né? De sucos 100%. O néctar, ele já é obrigatoriamente adoçado, tá? Diferente do Bem suco, adoçado. que não é obrigatória a adição de açúcares. E ele vai ter 40% de polpa na sua composição, né? No mínimo aí 40% de polpa. Então tem menos fruta, é menos saudável, tem mais açúcar, vai ter água. Então por isso que a gente pede, né, e dá preferência aos sucos e não aos néctares. Essa é a grande diferença. E o iogurte da bebida láctea, que isso foi um boom, né? Tá uma mistura nas duas na prateleira e tem uma certa diferenciação aí, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque isso vai estar escrito bem pequenininho, né? Bebida láctea, né? Ou se é o iogurte, isso já é destacado, que você quer chamar atenção. O iogurte é o produto obtido do leite, né? Coagulado, utilizado fermentos específicos, aquele leite coagula e você tem o iogurte, né? Então, é um leite coagulado, um leite fermentado com micro-organismos específicos, que pode ser natural, pode ter aromas, pode ter caldas, mas ele é leite coagulado, tá? É leite fermentado. A bebida láctea já é uma mistura de leite e soro de leite. O soro de leite é um subproduto do leite, tá? Então, tem proteínas, tem nutrientes, mas ele acaba não sendo nutricionalmente. Se a gente pegar as duas bebidas, iogurte e bebida láctea, elas têm diferenças na sua composição. Então, você tem o leite e soro de leite. Por isso que a bebida láctea é mais aguada, né? Tu não fala é mais líquida, por causa do soro de leite, né? Você não tem só leite coagulado, né? Você tem um soro de leite que é uma espécie de um líquido, né? Uma água ali do leite, tá? E tem a bebida láctea, ela tem que ter aí 51%, né, da base láctea. Então, não é só, vou pôr só soro de leite ou vou pôr outras coisas. Então, tem uma regra, né, para poder também estabelecer isso. Mas a bebida láctea pode ter amido, ela pode ter gordura vegetal. Então, quando você vai olhar a lista de ingredientes, tem lá leite, leite em pó, soro de leite, aí vem gordura vegetal, vem amido, que aí vai ajudar a espessar, vai ter espessante, coisa que o iogurte não precisa ter, né? O próprio iogurte já é espessado. Então, essa é a diferença, tá? Iogurte é leite fermentado, né, com micro-organismos específicos, a base só de leite, enquanto bebida láctea é uma mistura de leite, soro de leite e outros produtos, que é feito, inclusive, para baratear, né? Mais barato que o iogurte, inclusive. Para ter inclusive. um comparativo, isso. Pessoal, vendo esse grande conhecimento da doutora Malri com rotulagens, que a entrevista ela deixou bem claro, ela surgiu a ideia de compartilhar esse conhecimento dela através de um projeto de mentoria, né? O que o aluno, o profissional pode esperar desse projeto e como surgiu a ideia de fazer esse projeto de mentoria, de dividir, né, conhecimento? De compartilhar, né? A ideia surgiu, Paulo, por um aluno, uma aluna, né, que está estagiando, inclusive na área de rotulagem, só que ela estava bem perdida, né? Ela não estava conseguindo fazer as coisas lá no estágio dela, a nutricionista não ficava muito, né, com ela, porque a gente tem isso, né? Os estágios, muitas vezes, o nutricionista não fica 100% com o estagiário, e ela estava muito perdida, ela estava até querendo desistir do estágio porque ela não estava conseguindo desenvolver o trabalho. E ela me procurou, né, pedindo ajuda, pegando algumas informações para poder desenvolver. E aí a gente começou a marcar semanalmente esses encontros,
para eu poder orientar. Então, no caso, ela traz, né, as coisas para mim, traz as dúvidas, às vezes me escreve durante o dia mesmo, perguntando se está fazendo certo, perguntando se tem uma legislação nova que fala daquilo, se ela está usando a legislação certa. Então, a mentoria, ela surgiu daí vieram outras ideias, mas nada mais é do que uma forma de pegar a mão desse aluno, que ainda é aluno, ou desse profissional que está acabando de se formar. Eu lembro, né, dos últimos 3 meses da minha faculdade, aquele medo, aquela insegurança, o que eu vou fazer da vida? Foram 4 anos ali cercado de amigos, não que a gente perde os amigos, mas você está todo dia ali com eles, né? Você tem professor para você chegar e falar assim, ó, vê para mim se está certo. E ali eu ia, né, me formar, eu não ia ter mais professor. Então, a ideia da mentoria é guiar, né? É ser ali um parceiro, é transmitir tudo, né, que eu sei. Não tem para que guardar para mim. Uma hora eu acho que eu me aposento, se é assim, né, acontecer, mas uma hora eu vou embora. Então, eu gosto muito disso, de saber que eu contribuo um pouquinho, do pouco que eu sei, pode ser muito para outra pessoa, e que isso vai ajudar na vida dela. Então, se eu tivesse tido, acho que aquela, vem aqui que eu te ajudo, né? Vem aqui que eu te guio. Então, a mentoria vem com esse propósito de dar confiança para esse profissional recém-formado, ou que às vezes quer mudar de área e não sabe como que eu começo, né? Eu quero começar essa consultoria, eu quero começar a rotulagem, muitos me procuram falando Aqui tá isso. em transição de carreira também, né? Transição de carreira. Então, assim, por onde eu começo, Mário? Não tem ideia, né? Eu faço o quê? Mando e-mail, bato na porta. Então, eu tenho... vou até falar aqui, né? Mas eu tenho 20 anos de formada, né? Já tenho aí uma bagagem grande. Eu acho que eu tenho que compartilhar. Então, a mentoria é para isso. É pegar esse aluno ou pegar esse recém-formado, essa profissional que quer, né, fazer uma transição de carreira aí, ou até mesmo se aprimorar, não tem tempo de fazer um curso, então quer uma informação mais rápida para poder fazer o seu dia a dia. A mentoria vem para isso, né? Para que eu possa ajudar esse aluno a se encontrar, esse profissional a se encontrar e a dar segurança. Eu acho que quando a gente tem segurança no que a gente está fazendo, né, tudo que a gente precisa, né? Entregar um trabalho tendo certeza que ele está certo, tendo certeza que você procurou de forma correta. Então, essa é a ideia da mentoria. E vai estar tendo como mentora uma profissional bem gabaritada, anos de docência e de capacitação e de grande conhecimento em rotulagem, mas também é mentoria em diversas áreas, né? De saúde, higiene, vai na área de qualidade, gestão de qualidade, então todas essas áreas. Para ter área de administração, né? Para ter informações sobre a mentoria, acessa pelo Instagram? Pode ser o Instagram, tem lá na minha bio, tem meu telefone, pode me chamar, né, no WhatsApp, pode me ligar, né, a gente conversa, né, E o Instagram da doutora Mauri Florian está na descrição do vídeo, viu? Para aqueles que queiram conhecer e conversar com ela, viu? Gente, eu queria agradecer muito a participação da doutora Mauri Florian. Ajudou muito a elucidar sobre esse tema de rotulagem de alimentos. E para mim é uma gratidão imensa, porque ela foi a minha professora na minha graduação. Eu até lembro a matéria, em GUPR 2, aquelas contas, todos aqueles macetes da nutrição. E foi maravilhoso tê-la aqui com esse tema tão atual, que é a rotulagem de alimentos, e elucidou muito bem o passo a passo, a diferenciação, e não é um bicho de 7 cabeças, mas exige atenção e o passo a passo para ter sucesso, né? Isso mesmo, Paulo, né? Dedicação, né? Estudo sempre, né? Estudar, qualquer área que a gente esteja, tem que estudar, tem que se capacitar e fazer o melhor trabalho sempre, né? Pensando no próximo aí, no paciente, ou no nosso caso, o consumidor aí do produto. Eu que agradeço pelo convite, né? Poder trazer um pouquinho aqui da experiência, né? Do meu dia a dia. E rever, né? Rever você aí, fazia tempo que a gente não se via, não se falava, e foi muito bom, adorei, muito bom mesmo. Tchau, obrigado, hein?